Olá pessoal, então, dá continuidade a algumas reflexões do primeiro vídeo que ficaram por fazer. Então, nesse caso, sobre a questão da mais-valia, das forças produtivas e da própria ideologia, relacionando com mais algumas questões do nosso cotidiano, tá? Então, uma reflexão que é bem interessante de se fazer é sobre esse trabalho à distância, dos trabalhos que envolvem a tecnologia, da comunicação, da informação, como por exemplo o trabalho dos influencers e principalmente o trabalho dos candidatos a influencer, né? Das pessoas que de certo modo estão aí tentando entrar nesse jogo, né, das redes sociais dentro dessa crise que nós vivemos constante, né, no capitalismo, mas de um desemprego estrutural, e acaba que as plataformas digitais, as redes sociais, o Insta, o YouTube, por exemplo, são locais onde as pessoas podem ter algum tipo de ascensão econômica, né, e até mesmo, e principalmente de status, reconhecimento social, porque na internet, nas redes sociais, no YouTube, o que vale é ser visto também e por uma quantidade cada vez maior de pessoas. Então, existe mais-valia também nesses trabalhos, principalmente das pessoas que são aspirantes, das pessoas que sonham em chegar ao topo, né, dos influencers de um modo geral. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela vai produzir um vídeo, vamos supor que seja de maquiagem ou para tratar de outras situações do cotidiano, principalmente se não for um influencer já, um youtuber conhecido, ela vai ter muito trabalho para produzir isso, porque ela não tem os equipamentos adequados. Muitas pessoas investem o que tem e o que não tem com seus próprios recursos para poder utilizar esses materiais no vídeo, por exemplo. E de certo modo, aquele vídeo que foi feito em pouco tempo, ele leva uma quantidade enorme de tempo para ser produzido. Aquilo que eu já tinha dito no vídeo anterior, né? O antes, o durante e o depois. E por ser um trabalho precário, às vezes as pessoas não têm uma estrutura, também é um trabalho totalmente instável, porque a pessoa está ali por conta própria fazendo. E o que acaba acontecendo é que são várias tentativas de se chegar a uma determinada quantidade de público atendido, e na maioria das vezes as pessoas não conseguem alcançar isso, né? É muita gente tentando chegar por o mesmo caminho. E, de certo modo, isso é alimentado por essa visão do empreendedor, por esse discurso ideológico da superação individual. Acredite nos seus sonhos, tenha persistência. Só que as ideias elas vão se repetindo, né? Então, no TikTok, no YouTube, no Insta, por exemplo, nós cansamos de ver pessoas fazendo as mesmas coisas o tempo todo. Pessoas vão imitando pessoas e elas vão vivendo de sonhos. Só que sonho não bota comida na mesa, não paga as contas. E aí que as pessoas vão entrando cada vez mais em crise nessa modernidade líquida, né, que o Paulo diria que nós vivemos. Então tudo é muito líquido. Não tem o trabalhador ao que contar mais, ao que se apegar, no sentido de ter uma estabilidade no emprego. É muito instável. Então, esse universo das redes sociais, de um modo geral, ele inclui um alto grau de mais-valia, porque as pessoas elas recebem um determinado valor, principalmente quem está sendo aspirante, quem está tentando chegar ao topo, mas o valor de trabalho ali é muito alto, né? As pessoas levam muito tempo para poder produzir os seus vídeos de um modo geral,
para poder publicar e acabam investindo todo o tempo nisso e muitas vezes, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, sem retorno algum, não tem nenhum retorno. Tá? Então é uma questão de mais-valia absoluta, porque você amplia a jornada de trabalho e na realidade você não recebe equivalente a todo o trabalho que você produziu e você não é pago por isso. Você não é paga por isso. Então você não recebe esse valor de acordo com o que foi ali produzido no total e principalmente, já tinha dito isso para a questão de uma aula à distância. As pessoas vão só observar o resultado de um vídeo de 1 minuto, por exemplo, 3 minutos. E nós sabemos que leva muito mais tempo para se fazer um vídeo e muito se corta. Então são horas e horas e horas para se produzir algo que vai resultar em 1 minuto apenas. Então, essa questão do trabalho pelas mídias, de um modo geral, pelas redes sociais, as pessoas não enxergam todo o tempo que é investido para se trabalhar. Nem a pessoa que está trabalhando, e por isso é um trabalho alienado, que ela não enxerga ali essa condição de trabalhador, trabalhadora explorada pelo sistema, uma condição ideológica de estar reproduzindo essa lógica do sistema, e também as pessoas que estão assistindo, de um modo geral, que estão tendo contato, interagindo com isso, acabam não observando todo o suor com sangue que existe em tais empreendimentos. E por não enxergar isso, o público de um modo geral, o público-alvo, como a publicidade chama pessoas, o público-alvo, acaba tendo uma expectativa e criando sonhos, pensando que o trabalho de frente às câmeras é sempre um trabalho fácil. Na realidade, é um trabalho extremamente complicado. Eu estou agora realizando esse trabalho, estou em atividade para analisar a minha condição, por exemplo, aqui agora. E está tendo ruídos, já falei disso em outros momentos. Agora é um outro tipo de ruído. É uma criança brincando em outro canto, em outro apartamento. Só que eu quero fazer esse vídeo sem parar. Eu quero fazer esse vídeo para não ter tanto trabalho de edição e para não gravar outros vídeos depois. Então, esse trabalho que eu estou realizando aqui agora, eu estou tentando diminuir o grau de mais-valia. Mas ainda assim, eu não posso chegar e pedir silêncio, por exemplo, porque são fatores externos, fora do meu controle. Eu tenho que me adaptar a essa situação. Então, eu vou lá e coloco um vídeo de 12 minutos, 13, 20 minutos, um vídeo curto, 8 minutos. E aí, esse vídeo eu fiz vários, porque aconteceram fatores externos que estavam fora do meu controle. Então, é isso que não é contabilizado no trabalho da pessoa que realiza atividades à distância. É muito importante frisar isso porque isso é uma tendência. E quando nós reproduzimos uma tendência de mercado, nós estamos reproduzindo a ideologia que predomina, dominante. Então é muito interessante que possamos observar essas questões. Quanto à questão das forças produtivas, que eu ia comentar também, sobre os institutos federais de um modo geral. Eu estou querendo falar agora daquela questão do Estado, apesar de ter uma aparência pública, está a serviço da classe que domina ou, em muitos momentos, da própria iniciativa privada. Existem muitos projetos nos institutos federais relacionados à pesquisa e à extensão. Isso vai ficar cada vez mais forte,
que, de certo modo, buscam uma parceria com a iniciativa privada, tentando aí fazer com que alunos e alunas tenham ideias e que essas ideias possam ser fomentadas, ou pagando bolsas, ou viagens, prêmios, as mais diversas oportunidades que possam ser dadas aos alunos e alunas que tenham ideias no sentido de uma startup ou mesmo de uma incubadora dentro dos institutos federais. Essa relação do público com o privado, ela é um tanto quanto confusa, mas ela demonstra o interesse de classe dentro do Estado, quando o Estado se coloca a serviço da iniciativa privada, porque quem paga a banda escolhe a música. E se essa ideia ela não for uma ideia muito lucrativa, tanto para quem está criando essa ideia, mas principalmente para quem vai comprar essa ideia, porque a empresa não faz doação, a empresa faz investimento para ter retorno. Se não atender aos interesses de mercado, as pessoas podem ficar desmotivadas. Se for só pela questão da contribuição social, por exemplo, pelo papel transformador que essa ideia possa ter na sociedade, só por isso mesmo, ela dificilmente será financiada, porque ela precisa de um retorno. Então essa lógica privada, ela vai entrando no espaço público, mais uma vez para demonstrar de maneira cruel essa relação entre o Estado e a classe que domina, o que Marx chamou de um estado de classe. Então isso fica muito evidente hoje em dia. E para demonstrar também a questão das forças produtivas, das tecnologias que ficam a serviço do capital, o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, em certa medida, os institutos federais estão indo por esse caminho já há algum tempo. A tendência é que se intensifique isso, que tenha uma autonomia, que as empresas se responsabilizem mais pelos institutos federais e o Estado se responsabilize menos. Há uma desresponsabilização do Estado. Então, se nós começarmos a empreender e tomar a própria iniciativa, essa iniciativa vai ficando cada vez mais privada, e a iniciativa privada vai entrando cada vez mais forte nos institutos, e o Estado vai saindo. Esse é um processo muito interessante para o Estado vender os institutos federais, privatizar os institutos federais. Então a gente tem que ficar muito atento a essas situações, tá? E lutar para que sejam parcerias do público com o público, entre instituições públicas, de um modo geral, a serviço do público, independente do mercado. O mercado é consequência, tá? Porque estamos no capitalismo, o mercado é inevitável, assim como as tecnologias são inevitáveis, tá? A gente tem que, né, aí depende da postura de cada pessoa, resistir, né, a esses condicionantes, tá? Então, essa questão é muito importante para ser frisada, tá? Outra questão, né, no que se refere à iniciativa privada também, é quando nós paramos para observar, pensar, né, a maneira como realizamos as nossas atividades no dia a dia, né? Então, em muitos momentos, na condição de trabalhador, de trabalhadora, essas atividades elas não correspondem com o serviço público, né? Com o reconhecimento ao público. O ideal é que você lute por uma educação de qualidade e que possa retornar para o público essa educação que você teve de qualidade. E independente do local onde você esteja atuando, você recebeu isso do público, mesmo que o Estado tenha um interesse de classe, mas de certo modo você vai retornar esse serviço, essa iniciativa, seja na condição de aluno ou na condição já de um profissional formado para o próprio público, tá? Então,
essas questões elas são fundamentais para a gente estar pensando para o nosso cotidiano. Então eu deixo aqui essa reflexão e no próximo encontro nós vamos tratar sobre Durkheim e as questões relacionadas à solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, tá bom? Um abraço, pessoal.